Boa noite, estamos aqui com mais um Momento Bancário e hoje é um Momento Bancário especial Banco do Brasil. E para falarmos um pouco aqui conosco sobre as questões do Banco do Brasil, estamos com João Fukunaga, que é secretário de Assuntos Jurídicos aqui do sindicato e também é o coordenador nacional da Comissão de Empresa. Boa noite, João. Boa noite, Ivone. Boa noite a todos. João, nós sabemos que nós estamos num momento muito difícil, né, de ataque às empresas públicas, né, e isso inclui aí o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e também o BNDES, né, só para falar de alguns bancos nossos. Também o Banco do Nordeste, bancos regionais, né, que o governo resolveu atacar ou fazer desmonte ou reestruturação, que é um truque que eles usam, assim, esvazia, o serviço fica ruim, então privatiza, né? Como fizeram isso com a Vale, né? Mas aí vamos lembrar o exemplo, né? Então a Vale, ela aconteceu isso, foi privatizada e hoje é uma das maiores empresas mineradoras do mundo. E sabemos também que para isso ela estraga muito, né? Fez muitos estragos, como os crimes ambientais que ela cometeu aí. E as empresas, nós sabemos, estatais, ela não faz isso, né? Porque além de ela ter lucro, né? Porque o Banco do Brasil e a Caixa, elas têm muito lucro no país, elas também pensam no social, né? Então, e os funcionários também, né? Se envolvem com isso, com essas causas sociais, né? Então, como é que eles estão fazendo esse desmonte no Banco do Brasil? Boa noite a todos, né? Ontem nós realizamos um Dia Nacional de Luta, foi um dia de paralisação nas agências do Banco do Brasil, porque de fato o governo aplicou a reforma administrativa, né, que ele vem alardeando no Congresso, que vem querendo aprovar, ele já está aplicando nas estatais, né? Começou na Caixa, agora o Banco do Brasil, Petrobras deve também estar passando por uma reforma administrativa tão logo, Correio na mira de privatização, né? Então não deve ter uma reforma, mas deve ter uma privatização em vista, e o banco foi lá e alterou todo o plano de cargo e salário, cortando o salário, né, das pessoas que virão a ocupar algum cargo no Banco do Brasil. Tendo desconto de quase 40% em alguns cargos, né? Teve retirada desse valor do salário. E aí realizamos um Dia Nacional de Luta. Isso é uma política de desmonte do Banco do Brasil, que já vinha desde 2016, né? O banco vem reduzindo a quantidade de funcionários sem reposição. Só na cidade de São Paulo a gente tem 350 claros. O que é claros? Pessoas que faltam para atender nas agências. E reduzindo assim, mandando aposentar, né? Tirando do banco, ou os aposentados, proibindo agora quem se aposentar continuar no banco. Exatamente. Então eles foram reduzindo porque eles dizem que tem que chegar no nível dos bancos privados. Só que, por exemplo, hoje o banco está operando com 98 mil funcionários. O Bradesco está com 97. O Itaú com 95 mil bancários. Então a gente não está fora. Só que o tempo todo eles alegam, temos que diminuir para nos adequar ao mercado. Essa política de redução salarial, na verdade, o argumento deles é isso. A folha de pagamento do Banco do Brasil é 13% maior que a folha de pagamento dos bancos privados, então temos que reduzir. Só que a gente sabe que a política no banco privado sempre foi fazer o turnover, né? Vai trocando para os salários mais baixos, né? Então, o banco vem desde 2016 diminuindo a quantidade de funcionários, saímos de 118 mil, né, para 98 mil hoje, mais ou menos. Sendo que os bancos privados, o Bradesco tem 96, o Itaú 97, 96, o Itaú 95, ou seja, eu acho que a gente não está tão longe, tão diferente, né? O problema é que assim, a capilaridade do Banco do Brasil é muito maior e é difusa, é o Brasil inteiro. Então você vê locais que faltam funcionários, por exemplo, Mato Grosso está faltando muitos funcionários, agências fechando por falta de funcionário, então aquele funcionário sai de licença saúde, ele fecha a agência, porque não tem ninguém para substituir. São Paulo a gente está com cerca de 350 claros, que são exatamente a falta de funcionários para atender a população carente. Pará está com problema. Então o problema não é a quantidade de funcionário, é a forma como o banco vem sendo desmontado para exatamente não atender a população carente, segmentar mesmo. Agora o que assim, nos causa muita revolta, né, é colocar pessoas à frente do banco que pensam só no mercado e não pensam na sociedade. Sim. O que nós falamos tem que ser o papel do banco público. Né? Nós não queremos também uma empresa que não dê lucro, queremos uma empresa que dê lucro, mas ela tem que ter a parte social dela. Sim. Né? E o Banco do Brasil sempre cumpriu isso, porque assim, um monte de lugares, quando você vai no Brasil todo, você não acha uma agência de um banco privado, mas você acha uma agência do Banco do Brasil. Você acha uma agência da Caixa, né? Então, e aí estão querendo cobrar, se equiparar
com os bancos privados. Só que os bancos privados não estão nem aí com a população. Sim, isso é né? Não está em nenhum momento preocupado se tem uma agência numa região Y ou X, né? Eles querem ver se aquela agência é rentável ou não. E isso é muito preocupante, né? Porque eles estão querendo transformar o Banco do Brasil, porque estão querendo privatizar. Sim. Não é isso? É fazer o desmonte, falar que é uma empresa que não está indo bem para poder desmontar, as pessoas ficarem frustradas, né? Então, às vezes o sindicato recebe muitas reclamações aqui ou dos bancários ou até dos clientes, né? Porque os bancários falam, olha, estou sendo muito maltratado na agência, estou sendo xingado, né? Tanto do Banco do Brasil como da Caixa, ou dos clientes falam assim, eu sou mal atendido, tudo mais. Porque eles começam a fazer isso, né? Para a população se revoltar contra a empresa e falar assim, tem que privatizar. Sim. Né? É uma estratégia isso, né? E a população tem que entender que isso é uma estratégia, e nós do sindicato, nós lutamos contra essa estratégia do banco, que assim, nós queremos mais contratações, né? E também lutamos contra toda essa reestruturação que eles estão querendo fazer dentro do banco, né? Essa diminuição de funcionário lembra no governo Fernando Henrique, né? A gente chegou no auge do governo Fernando Henrique ter 88 mil bancários. E foi reduzindo o tamanho do Banco do Brasil e gerando essa situação com a população de não ter o Banco do Brasil para atender, que começou a querer privatizar o banco, né? Chegou a pôr o banco em privatização, né? E nós conseguimos evitar na época, com unidade, com luta, com desafios. E aí, com a campanha unificada, nós aumentamos. Chegamos a ter 120 mil bancários do Banco do Brasil, né? E hoje o governo, novamente, volta a reduzir sem reposição. Né? Essa saída que esses governos, desde 2016, têm feito, é diferente dos programas de aposentadoria incentivada, porque havia o programa, mas havia reposição via concurso. Né? Então você abria a possibilidade para as pessoas que queriam se aposentar sair, mas também abria a oportunidade para o jovem desempregado entrar no banco. Hoje isso não está acontecendo. Né? E a gente percebe esse movimento, o seguinte, o país, nós estávamos conseguindo ter empresas públicas fortes, né? Então agora nós temos um desmonte, e o que nós percebemos é que esse governo, ele tem nos tornado um país muito pior e mais que isso. Sermos obrigados, né, a sermos escravos, vamos dizer assim, né, de outros países, né? Porque primeiro você desmonta as empresas públicas, depois você está desmontando as principais empresas privadas do país, né? Então você começou pelas construtoras, depois foi os grandes frigoríficos, né, que nós tínhamos empresas aqui. Então você percebe um desmonte, né? E as empresas públicas, especialmente os bancos públicos, Banco do Brasil e da Caixa, na grande crise de 2008, foi que segurou e não deixou a crise do sistema financeiro mundial chegar até nós, né? Porque os bancos públicos bancaram, foram lá e diminuíram suas taxas de juros, continuaram dando crédito, e isso fez a economia aquecer e a gente não entrar num colapso, bem diferente do que está agora. E tem muitos países que estão querendo ter bancos públicos para realmente ter o controle disso e fazer esse controle, né, de você realmente poder agir, atuar quando for necessário, né, João? Sim, então, exatamente. Os funcionários do Banco do Brasil, né, e a população tem que entender todo esse esquema que eles estão fazendo para prejudicar. E agora essa declaração do Guedes, né? Sim, que a gente é parasita, né? É. Somos parasitas. Mas olha que engraçado como eles estão operando o desmonte do banco, Ivone. O Banco do Brasil detinha o depósito judicial. O governo foi lá e abriu o depósito judicial para todos os bancos. Como que o Banco do Brasil faz captação da sua reserva para aplicar em microcrédito, em crédito, aplicar em agricultura familiar ou o agrobusiness, que o banco responde por isso, sem a reserva de capital que o depósito judicial dava. Então eles vêm descapitalizando o Banco do Brasil e muitas vezes o bancário não tem visto isso. Né? Tiraram uma série de reservas do banco. Então o banco daqui a pouco vai ter que discutir qual é a reserva que o banco tem para fazer crédito. Que foi um pouquinho que o Fernando Henrique fez. Quando o Fernando Henrique quis privatizar o banco, ele tirou toda a reserva do Banco do Brasil, em um ano o banco deu prejuízo e começaram a discussão do banco de ser privatizado. Só que as pessoas esquecem, por exemplo, que o Banco do Brasil, Caixa, né, mas mais o Banco do Brasil, ele é a empresa mais controlada e auditada e acompanhada que existe no Brasil. Porque por ser uma SA, ele tem que responder para a CVM, pela B3, por ser do governo, ela tem que falar com o TCU, o AGU, a SEST, e por estar listado em Nova York, tem que responder para os mecanismos externos. Então, como que um banco altamente regulado, né,
consegue fazer toda a sua captação que nem um banco privado que não tem nada de regulação. Então, é um desmonte mesmo por dentro, né, do banco. E a população não percebe isso agora, mas vai perceber aos poucos, né? Porque você não tem, cada vez mais nós vamos ter alimentos com muito mais agrotóxico, né? Sim. Porque nós estamos tirando o investimento dos pequenos agricultores, que são as pessoas que muitas vezes plantam lá e fazem sem agrotóxico, né? Então, e hoje está liberado tudo, né? Então, às vezes as pessoas falam, mas privatizar o Banco do Brasil não tem nada a ver comigo. Tem, porque tem a ver com o que você come no seu dia a dia, né? Em 2014, o Banco do Brasil respondia a 100 bilhões de crédito micro e pequena empresa, que é o quê? Normalmente EMEI, empreendedor individual, empresas, comércios locais, que tiravam seu crédito do Banco do Brasil com juros mais baixos. Isso em 2014 era 100 bilhões, hoje está 49 bilhões. O banco perdeu 51% da sua capacidade e da sua carteira de crédito nesse nicho. Ou seja, é menos dinheiro rodando para pessoas que resolveram abrir as suas empresas, né? Que nesse momento de crise, você não precisa de dinheiro no momento que a situação do país tá bombando, né? Como todo mundo diz. Ela precisa de crédito num momento mais difícil, que é para ela continuar operando. E a gente percebe que não, né? Então, isso também, nós estamos aqui no centro de São Paulo, é só andar no centro de São Paulo para ver isso, né? Com várias lojas que fecharam, estão fechando e que não conseguem sobreviver, né? Porque a economia diminuiu e também não consegue ter um crédito a juro baixo, né? Sim. E mais, né? Nós pegamos um momento aí em que agências do Banco do Brasil elas estavam expandindo, né? Então, locais em que as pessoas, um bairro nunca teve uma agência, tinha uma agência do Banco do Brasil. Em São Paulo, nós percebemos muito isso. Os bairros mais afastados do centro, que o centro de São Paulo, algumas regiões, são muito abastecidos de todos os bancos, né? Porque é ali onde está circulando o dinheiro. Saindo para a periferia, lá na Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, lá no final, só tinha Banco do Brasil e Caixa. Sim. Né? Então, isso é um prejuízo para a população. Eu ando muito, né? Agora, no litoral, você percebe também que como o Banco do Brasil ele absorveu a nossa Caixa, então muitas vezes as cidades tinham duas agências do Banco do Brasil. Fecharam, né, na reestruturação anterior, só tem uma. Sim. E tem cidades que essa uma está fechando. Então você vai em muitos lugares, as pessoas não têm para onde ir a não ser nas lotéricas. E é um absurdo isso que está acontecendo no país devido a ataque aos bancos públicos, porque quem ainda aceita pobre entrar na agência é Banco do Brasil e Caixa, né? Sim, exatamente. Que o banco privado não deixa nem você passar na porta ali de segurança, né? Não só é um risco para o banco público, mas é um risco para o cliente que vai numa lotérica sem segurança, porque não tem segurança nenhum, transita com dinheiro a empresa, a lotérica em si, né, que pode ser assaltada, e o risco do negócio é da lotérica se ela for assaltada. Então, o pessoal, eu pago minha conta no mercadinho da esquina. Ele está recebendo, é um correspondente bancário. Só que o cara pode ser assaltado, pode assaltar você, porque não existe nenhuma segurança. E a mesma transação também não existe segurança, né? Como existe num banco e como a gente sempre defendeu, né? Então, é uma situação que a gente vive uma desregulação toda do sistema, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê um desmonte do maior banco público, ou com uma Caixa também como o maior banco público. Bom, continuaremos a nossa luta aí contra a privatização do Banco do Brasil e deixaremos aqui embaixo os links, né, com as principais matérias, as principais manifestações, né, com as manifestações que nós fizemos ontem e chamamos aí os bancários a participarem do sindicato, né, João? Sim, eu costumo falar muito, sindicato não sou eu, não é a Ivone, o sindicato é uma agremiação coletiva de todos os trabalhadores, né? Então não adianta só eu e a Ivone irmos lá brigar numa mesa de negociação se o bancário também não entender que é um movimento coletivo, é um movimento de participação e principalmente também se sindicalizar, né? Porque o sindicato é a sindicalização, ele se sustenta através disso. Então é importante a gente entender a luta e participar dela e se sindicalizar. Nós vamos, como a Ivone colocou, vamos continuar lutando, vamos ter outros calendários de luta para fazer, é importante a participação para mostrar a indignação ao banco, mas também temos uma campanha salarial esse ano, né? Que pelo jeito do Banco do Brasil e Caixa vai ser muito difícil. E nós não podemos abrir mão da unidade na mesa única, porque senão podemos amargar 8 anos, que nem foi o Fernando Henrique, sem reajuste para os bancários do BB. Então é importante a unidade na mesa única, é importante a gente acompanhar as notícias, é importante a gente participar das lutas. E principalmente ler as notícias do sindicato, né?
realmente de locais, né, de redes, né, que são confiáveis, né, porque nós sabemos também que tem muita fake news por aí, principalmente nesse momento, assim, quando eles querem acabar com alguma empresa pública ou também quando eles querem acabar com os direitos dos trabalhadores, a primeira coisa que eles atacam é o sindicato. Sim. Né? São todos os sindicatos. Então não é à toa que na greve agora dos petroleiros começam, ou seja, financeiramente, ou começam a atacar as pessoas, ou prender, ou dar multa, né, para os sindicatos. Então a importância de você entrar lá no nosso site, no spbancarios.com.br, né, participar lá, acompanhar nosso YouTube, Facebook e saber as notícias aí realmente do que está acontecendo e como que você pode participar e realmente fazer essa luta junto conosco. Então, boa noite e até o próximo Momento Bancário.